Olá, meus queridos irmãos e amigos do programa Conhecendo a Fé Católica. Falávamos no outro programa sobre o chamado universal à santidade em virtude da solenidade de Todos os Santos. Mas a comemoração dos fiéis falecidos, dos fiéis defuntos, celebrada no dia 2 de novembro, deve nos ajudar, ao longo desse mês, também a deter o coração nas verdades eternas, no definitivo de nossa vida. A sociedade contemporânea tem inúmeros bloqueios e inúmeras dificuldades em escutar o vocábulo morte. Parece que morte é somente uma perda, parece que a morte é sinônimo de uma derrota, parece que a morte é até mesmo uma injustiça. Não somos, muitas das vezes, ajudados, e por isso a fé é essencial, a entender que a morte é um pórtico para a vida verdadeira, que é a vida eterna. A morte, meus irmãos, ela fixa o estado da alma. Porque a nossa alma, ou seja, a nossa vida, adere de forma imutável o objeto de sua escolha. Porque teremos na eternidade, teremos na vida eterna, o objeto das nossas escolhas nesse mundo. Todas as nossas ações, e por isso o mês de novembro nos ajuda também a refletir sobre o valor das verdades eternas, todas as nossas ações têm valor de eternidade. Muitos, na antiguidade, se perguntavam: qual é a relação disso na minha vida com o eterno? Isso me aproxima ou me afasta da santidade, do ver Deus face a face? A Igreja nos ensina no catecismo que todos passaremos pelo juízo particular, que será o nosso encontro com Jesus, quando Ele assim poderá nos dizer ao coração: entra na alegria do teu Senhor. Muitas vezes nós podemos nos perguntar sobre inúmeros questionamentos, sobre tantas situações da vida que nós não entendemos, que somos incapazes de encontrar respostas aqui. Por exemplo, o mesmo aconteceu com Abraão. Morreu sem entender, porque Deus, naquela vez, havia pedido, lemos do livro do Gênesis, havia pedido aquele suposto sacrifício de Isaac. Mas um homem, quando tem as suas respostas para a eternidade, faz com que sua vida tenha atos como o de Abraão. Abraão colocou o nome daquele monte Deus vê com a providência, porque Deus proverá. Meus irmãos, deter-se nas situações da vida eterna é entender que Deus nos vê com realismo. Estamos sempre sob o olhar de Deus, que nos protege, que nos dá segurança. E isso nos gera liberdade interior. Isso faz com que a morte não seja um fim, mas o pórtico para a melhor etapa e do para sempre que nós teremos diante de Deus. Eis a necessidade pela qual é muito importante que a Santa Igreja volte a recordar aos seus fiéis o valor do exame de consciência que deve ser feito diariamente à luz de Deus. O nosso juízo não é um juiz, mas o nosso verdadeiro juízo deve ser Cristo que nos fala e Cristo que habita o nosso coração. É claro que diante de Deus, que um dia nos julgará na eternidade, Ele reconhecerá os propósitos mais generosos da sua vida, da minha. Deus, não tenho a menor dúvida, que nos devolverá os atos escondidos de amor que nós ofertamos a Ele, na vida profissional, na vida familiar, na vida vocacional, nos atos de caridade. Porque o que importa é ir para o céu. Nós não podemos, meus irmãos, arriscar a salvação da nossa alma. Não devemos brincar com a salvação da nossa alma. Por isso é importante não ficar procurando pecados da alma, mas libertar a nossa alma daquilo que nos ata de uma paz e de uma liberdade com Deus. Porque o que é o pecado? O pecado é toda uma desordem. E ora, todo pecado é uma desordem.
e quando ele é mortal, supõe então uma perda da graça e gera condenação interior. Lembre-se bem que ninguém vai sozinho para outra vida, para a vida eterna. Se nós somos pessoas que lutam pela santidade, que rezam, que fazem exame de consciência, nós arrastamos uma multidão conosco, a começar pela nossa família, pelos que amamos, pelos nossos amigos, mas também nós podemos levar muitos à perdição se não lutamos por estar e fazer com Deus. O mês de novembro pode nos ajudar, ao determos-nos diante das verdades eternas, a entender que o purgatório é um ato de misericórdia de Deus, para limpar justamente os defeitos daqueles que querem viver eternamente com Ele. No céu, entendamos, meus irmãos, nada entra impuro. Então, o que é o purgatório? Já é essa esperança que nos confirma que entraremos no céu um dia, mas precisamos entrar no céu. Então agora vamos falar um pouco do céu. Nós veremos a Deus face a face. Porque agora, diz São Paulo, nós vemos a Deus como no espelho. E vamos recordar que na época de São Paulo os espelhos eram feitos de metal, de tal forma que a imagem ficava muito embaçada. No céu, nós veremos a Deus tal como Ele é. Ver a Jesus, depois de tantos anos comungando, recebendo o seu perdão, recebendo a sua unção. Se nós nos detemos em todas as verdades da eternidade na nossa vida, vamos recordar aquela experiência que o gênio da música clássica, o Mozart, tinha quando começava a compor as suas sinfonias. Já nos primeiros acordes ele tinha toda a sinfonia até o fim na cabeça. Era tudo simultâneo. Ou seja, se nós meditamos e nos detemos nas verdades eternas da nossa alma, o céu, o purgatório, se nós pensamos na ausência de Deus, que é o inferno, nós entenderemos que o que nos espera a partir da morte é ver em Deus todas as suas perfeições sem esgotá-las. Por isso não tenhamos medo de meditar e muito menos de rezar pelos nossos que nos antecedem na eternidade. Para quem ama, não existe o fim. Para quem ama, não existe somente a morte. Porque o céu é o lugar dos vivos. Porque o céu é o lugar de quem ama, de quem foi amado e, sobretudo, de quem descobriu que o amor sempre vence. Deus os abençoe.